Então, eu posso te dar uma opinião de quem entrou muito profundamente dentro do problema e conhece, tem informações de absolutamente todos os lados da questão, né? Ele foi apedrejado em praça pública ali, né? Completamente desprevenido, falha dele. Acho que não imaginou, não mediu a temperatura antes de chegar ali para saber como as coisas estavam se desenrolando. E o Cuca, para quem conhece, ele é essa pessoa também, assim, muito... Ele é boa praça, ele deixa rolar, sabe, uma coisa meio genuína dele, ele é um cara extremamente sensível. Então, quando ele chega lá no Corinthians, ele sequer imagina o que estava acontecendo. Tanto que ele acaba que uma semana depois, 10 dias, ele mesmo, né, ganha, classifica e pede para sair. Até então, eu não trabalhava com ele. Algum tempo depois, toco meu telefone, era ele, e ele disse que queria falar comigo, que ele estava formando uma equipe para trabalhar com ele. Na questão da Suíça. Né? Um comitê de crise. Gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise, e ele me fez um convite para eu gerenciar a parte de comunicação. E assim foi. Eu, óbvio, antes de aceitar, tive uma conversa de mais de 3 horas com ele, entendi se eu era capaz de fazer aquilo, de gerenciar uma crise dessa forma, e topei no momento em que eu tive certeza que sim, que o Cuca falava a verdade para mim. E qual que era a verdade? A verdade foi a verdade que ficou muito clara no início desse ano, né? Tanto a ponto do processo ter sido anulado lá na Suíça. Porque não tinha prova, não tinha DNA, não tinha, enfim, eu nem me sinto... Não tinha? Não tinha comprovação. Não tinha. E por que ele foi condenado? Quando você pega o... Mas por que ele foi condenado? Porque foi a revelia. Ele foi condenado porque ele não teve defesa. Só o Ministério Público falou. Ele não teve ou na época o advogado do Grêmio não foi? Você não acompanhou agora o último processo, não? Ele não teve, inclusive a juíza do caso da anulação deixa muito claro isso no manifesto dela. Ele tinha endereço, o Cuca tinha endereço fixo, ele tinha carteira assinada pelo Grêmio. Ele nunca foi intimado. Nunca. E o advogado, e tem todas as cartas do advogado. O advogado, 1 ano antes, abriu mão. Ele não estava mais no E por que aconteceu aquilo com ele só no Corinthians? Nos outros clubes que ele passou antes nunca aconteceu nada. Eu vou te dar a minha visão. Eu acho que a coisa estava muito quente por causa do Robinho. Porque o Robinho tinha vindo... Aí teve um momento que o Cuca estava no Santos e o Robinho ameaçou jogar no Santos, e aí teve uma mobilização muito grande da torcida e da sociedade de uma forma geral, e o Santos recuou. Então ali acho que o negócio já estava esquentando. E Daniel Alves. E aí ressuscitaram o negócio. Aí vão buscar, né? E aí veio para ele. E é tudo muito diferente, né? A gente está falando de um processo de 1987, foi a excursão, 9 foi o julgamento. Se você pega o processo... Se você hoje tivesse... Se eu fosse hoje entrevistar o Robinho, qual a primeira pergunta que você faria para ele? Eu acho que eu perguntaria para ele por que muitos atletas como ele, ou ex-atletas, que saíram de uma classe social muito baixa, viraram ídolos. Por que eles todos, por que muitos deles têm em comum
essa necessidade de se relacionar com mulheres como se elas fossem troféus. Porque isso eu percebi que é muito comum, assim, é um problema social. Eles saem lá de baixo, e eu não estou defendendo e nem justificando, eles saem lá de baixo, do nada, esperança, família, em cima. Aí eles vêm, geralmente casam com a namorada da adolescência, pode ver, casam com a namorada, aí ficam lá com elas, ou não ficam, separam, mas já tem filho e tal. Aí os que explodem, muita grana, viram, né, não só atletas, são grandes celebridades. Eles têm uma oferta. E eu vi isso porque eu trabalhei no campo. Eu viajei para grandes eventos. Eles têm uma oferta que é, assim, é surreal. E eu imagino que aquilo para eles seja uma espécie de eu venci. Não é nem o dinheiro na conta, sabe? Mas é ali, é elas adulando. E elas se jogam. Eu vi muito disso em concentração, na porta de hotel. Elas querem aquilo. E eles têm. E a mulher tem casa, cuidando do filho. Aí, ou eles vão para balada com os amigos, e aí tem. Então, é algo muito comum, especialmente nesses meninos que crescem muito, mas acho que a instrução não acompanha, sabe? Eles não conseguem também crescer intelectualmente e dar valor para coisas mais normal. Ou coisas mais normais, perdão. E eu acho que eu perguntaria isso para ele, assim. Você já conseguiu entender? Porque, vamos lá, o caso do Robinho é um caso comprovado, com confissão dele, inclusive, com tudo que a justiça podia fazer, e estamos falando de uma justiça já evoluída. Cuca lá atrás, o DNA era incipiente. O que tinha no exame do Cuca era, como eles chamam de inconclusivo, podia ser o teu esperma. Você coloca as tuas duas mãos no fogo que o Cuca não tinha nada a ver com a história? Eu não coloco minhas duas mãos no fogo, nem pelo meu pai, Benja. Toma, Glauber. Só foi pra você indireto ou pra você? Caramba, hein? Não, nem pelo meu pai. Teu pai, desculpa, teu pai é Meu vivo? pai é, graças a Deus, vivo. E se ele estiver assistindo agora, o que ele vai achar? Ele vai rir da minha cara. Meu pai na terceira esposa, Benja. Ah, teu pai é dos bons. É. Mas ele acalmou, ficou velhinho, acalmou. Né, pai? Não boto a mão no fogo, nem pelo meu pai, Benja. Caramba, você tá louco. que frase, não bota a mão pelo meu vou pai. Por ele. Porra! Mas eu confio nele. E sabe o que me fez muito acreditar? Né? Eu já conhecia o Cuca antes dessa história. Né? Quando ninguém falava nisso, o Cuca é um cara padrãozinho. E não é pra fazer cena, não. Ele é casado com a mesma mulher desde aquela época. Ele, assim, ó, ele chora se ele fica longe das filhas. Eu fiz um jogo uma vez do Cuca. Ele estava em Salvador, tinha saído do Botafogo, assumiu, acho que o Santos. E foi para Salvador jogar contra o Vitória, Santos e Vitória. E eu era repórter de campo. Fui para fazer esse jogo, transmissão. Chego lá, tá o Cuca no como é lá, Barradão, encostado assim no muro. Pré-jogo, né? Antes do pré-jogo, né? Eu falei, oi, Cuca, ele coçando na cabeça, assim. Acabado de assumir o time. Falei, o que tá pegando, treinador? Tudo certo, tudo bem? Preocupado? Ele falou assim, ai, eu não sei se eu tomei a decisão certa. Ele falou assim, tomei sim. Falei, que decisão? Ele, ai, eu acho que eu tinha que ter ficado lá no Botafogo, Janaína. Bem assim. Falei, mas por quê? Ai, minhas filhas estão lá no Rio, eu já tô com saudade de minhas meninas. Então, assim, ele sempre foi esse cara, família, ele vai pra igreja todo fim de semana. Ele tem uma família, assim, ele é o suporte da família. Uma das melhores entrevistas que eu vi na história do futebol foi feita pelo Cuca no São Paulo. Aquilo colocam como uma obra-prima. Ele vai lá, porque o Cuca fala chorando, né? Ele parece um hard, ó vida.
Eu tô Aí falando, ele é sensível, dói nele de aí verdade. ele pegou e falou assim, olha, os caras estão me xingando, me xingaram disso, daquilo, tudo bem. Mas, pô, me chamaram de cabelo de boneca, aí não. Cara, e ele falou sério aquilo. Falei, velho, o Cuca aquilo é maravilhoso, cara. Ele reclamando que chamaram ele de cabelo de boneca. E tem algumas peculiaridades nessa história, que ele era o Cuca, jogador de 22 anos, há 5 dias no Grêmio. Porque ele estava, 10 dias no Grêmio, quando ele chega na Suíça. Ele tinha acabado de sair do Juventude, primeiro time grande dele. Ele nem conhecia as pessoas direito que estavam com ele. E esse, hoje, o Cuca campeão, que a gente é um senhor de 60 anos de idade, com outra cabeça, Benja. Vamos lá, você com 20 e poucos, você pensava de um jeito. Com 60, e eu tô falando, podia ser meu pai. E ainda assim, mesmo tentando justificar tudo que eu vi, porque a Globo não leu o processo. Que foi fantástico, né? Aquela coisa, porque tá escrito aqui que tem... Não leu. Eu li. Porque a Globo nunca teve acesso. Eu digo. Então, eu te garanto que lá, tudo que venderam, que estava escrito lá, não estava. E assim, se você não se basear no processo, você vai se basear pelo quê? Eles jogaram para todo mundo, venderam a história de que ele mentiu, que ele nunca tinha sido julgado à revelia. Se pegar o papel da juíza, ela ainda coloca veredito injusto. Armas, disparidade de armas. Claro que ele vai ser condenado. Ele não teve lá, o Ministério Público falou. Olha. E pronto.